Olá, eu sou Simone Veltri, estou terapeuta Ayurveda. Eu falo que eu estou porque essa é a minha segunda ou terceira encarnação, não sei, nessa vida. Minha encarnação passada eu fui executiva, né? Sou formada primeiro em administração de empresas, trabalhei em multinacionais muitos anos, até que eu larguei tudo, fui morar na Índia, onde eu fiz minha formação em Ayurveda e ali nasceu, eu falo que eu renasci, né, e comecei minha segunda encarnação nessa vida como terapeuta Ayurveda, né? E eu tô indo para minha terceira encarnação, tô formando em psicologia, já atuo como psicanalista e eu faço exatamente a integração desses conhecimentos, né, do Ayurveda, mas também dos impactos da mente aí no adoecimento e como é que a gente pode juntar isso tudo para trazer uma vida com mais saúde integral, né? Então, de forma bem resumida, essa é a minha história. Quero agradecer novamente o convite, é um prazer, é uma felicidade enorme estar aqui no Convida, né? De alguma forma eu já acompanho o Vida Veda e o Matheus lá atrás, né? Desde que ele começou, eu estava na Índia, quando ele também estava lá fazendo o BMS, eu estava finalizando minhas formações, né? Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, né, para compartilhar um pouco do Ayurveda, que é uma coisa que eu já faço, né, além de eu atender como terapeuta, eu também já dou aula, né, para algumas formações, então é um prazer enorme falar do Ayurveda, compartilhar o Ayurveda, que eu acho tão bonito e que transformou tanto a minha vida. E esse tema desse ano, né, quando a gente fala de feminino, né, é um tema que me interessa muito. Eu fiz uma das minhas especializações na Índia de Ayurveda com relação à saúde feminina, cuidar da gestante ao bebê. E é esse o tema que eu vou trazer para vocês, né? Um pouquinho. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre como funciona a gestação e o puerpério na visão do Ayurveda. Apesar de eu não ser mãe, né? Então eu não conheço, eu nunca vivi isso, o que eu vou falar um pouco para vocês na prática, mas eu tenho experiência de amigos, de clientes, né? Então, eu vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês essa teoria, unindo um pouco a experiência prática que eu tenho, mas convivendo e participando, né, da gestação e do puerpério de outras pessoas, né? Esse tema é um tema que me toca profundamente, porque eu acho o tema do feminino lindo, né? E a forma como a Ayurveda também vê a saúde feminina muito bonita, muito poética na minha opinião, né? E essa importância se dá especialmente pelo papel que a mulher tem, né? Na criação de uma sociedade mais justa, melhor, mais envolvida, né? Quando a gente pensa especialmente de gestação, né? De você trazer uma nova vida ao mundo, né? E o Ayurveda tem uma visão muito bonita e por isso que ele dá tanta importância, né? Para progenie, para uma boa progenie, fisicamente pensando, mas também psicologicamente, mentalmente falando, né? Então é mais ou menos nessa linha que eu vou falar um pouquinho para vocês. E a gente vai falar um pouco também assim, quais são os cuidados, né, que tanto a gestante quanto a puérpera deveriam ter na perspectiva da Ayurveda, para que essas fases tão bonitas e importantes da vida ocorram da melhor forma possível. Então vamos lá, eu quero começar falando sobre a gestação, né? Eu tive uma professora na Índia que eu nunca vou me esquecer, né? Ela falou: pregnancy should be always by choice, not by chance, né? Então o que ela quer dizer com isso em inglês, né? Que a gravidez deve ser sempre uma escolha e não um acaso, né? E não acontecer por acaso, como um descuido, né? E por que isso, gente, né? Porque quando a gente escolhe ter filhos, né? Quando quando a gestação ela é por escolha, ela é uma decisão do casal, especialmente da mulher, né? Esse casal ele pode se preparar fisicamente falando, mentalmente, espiritualmente, né? Para esse momento da vida que é você conceber e trazer uma criança ao mundo, né? E quando a gente pensa na Ayurveda como uma ciência médica, uma ciência voltada para a saúde, para a longevidade, né? A gente pensa numa progênie saudável. Para uma progênie ser saudável, esses pais precisam ser saudáveis, né? Então, se a gente escolhe quando conceber, a gente tem condições de se preparar para essa concepção, né? Então, cuidar do corpo, cuidar da mente. O Ayurveda tem uma série de protocolos para isso. O Panchakarma é muito usado, né? É recomendado, então, que esse casal, pelo menos 3 meses antes no mínimo, mas se possível 6 meses antes, né, comecem um trabalho de pré-concepção, né? Se preparar para esse momento da vida, né? Então, se a gente não se planeja, se a gente não decide, escolhe e tem esse desejo de ser pais e mães, né?
a gente não tem condições de se preparar, né? E com certeza, né, um casal que se prepara, de novo, física e emocionalmente para essa nova fase da vida, e o casal aqui a gente pensa em qualquer arranjo de casal possível, tá, gente? A gente perde aí uma grande oportunidade de trazer, né, uma vida da melhor forma possível, com a maior potência possível, né? E é importante a gente lembrar também, o Ayurveda fala um pouco de idade, né? Idade para gestação, né? Então, a recomendação, né, que as meninas, né, procriem ali por volta após os 16 anos de idade, e segundo a Ayurveda, os homens deveriam ter filhos um pouco mais velhos, depois dos 25 anos de idade, né? Eles compreendem os acharyas nos nossos textos clássicos, né, que esse casal, né, quando decide ter filhos, eles estão com o corpo já amadurecido, então tem mais condições de trazer da luz a crianças maduras e saudáveis, né? Então essa é a ideia em termos da idade. Mas assim, o Ayurveda traz uma analogia muito bonita, o Ayurveda é cheio de analogias, eu sempre falo isso, né, que eu acho o Ayurveda muito lindo, muito poético, né? Eu sou uma grande apaixonada, né? Assim como a psicanálise, minhas professoras falam assim, você é tão apaixonada pela psicanálise. Eu falei, eu sou, e pela Ayurveda, né? Eu sou muito apaixonada como uma boa pita. E eles trazem uma analogia para a gente entender quais são os 4 elementos necessários, né? Os requisitos para a concepção, né? É feita uma analogia a uma safra, uma plantação, uma colheita, né? Então, se a gente pensa, né, que o que a gente precisa para a gente ter uma boa colheita, né? Então, eles fazem essa analogia, a gestação como se fosse uma colheita, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente vai plantar, é qual é a qualidade dessa terra, desse terreno onde a gente vai plantar, né? E Vagbata tem uma frase, né, faz uma analogia que fala, assim como um tecido que está limpo absorve rapidamente a tinta, um campo, se ele está preparado, né, ele também recebe a semente mais rapidamente e pode sustentar esse feto. Então isso a gente pensa, né, na qualidade desse campo que vai receber essa semente. Então a gente está pensando aqui, quando a gente fala do tecido limpo, a gente está falando de um corpo puro, um corpo funcionando com metabolismo adequado, né, com os tecidos numa qualidade adequada também. Né? E aqui a gente lembra um pouco do Panchakarma que eu estava falando antes, da importância da gente se preparar para a concepção, né? Então, quando a gente pensa nesses 4 requisitos para a concepção, gente, eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão a sala vai ficar muito grande, né? Vou ter que passar mais superficialmente acerca dos temas, sobre os temas. A gente pensa em 4 fatores para a concepção. O primeiro deles é rito. Rito a gente entende como estação, quando período, qual o período correto. Assim como a gente pensa na estação do ano para fazer o plantio, a gente pensa também na gestação. Qual é a estação adequada para a concepção? É Rito Kala. Rito Kala é o período de ovulação, né? A gente sabe que a mulher só vai estar fértil ali no período de ovulação, que é entre 12 e 16 dias após a menstruação. Nesse período, o óvulo está apto para ser fecundado, em até geralmente 48 horas, né? E sendo que a gente ainda recomenda que a melhor período ali para fecundação é nas primeiras 24 horas depois da ovulação. Então, o primeiro requisito para concepção na perspectiva da Ayurveda é rito, que seria a estação, a época do ano em que a gente vai fazer esse plantio, né? Então, que a gente está pensando aqui no coito, né? O segundo requisito, né, elemento, a gente pensa em kshetra. Kshetra é campo. Se a gente for pensar em campo, no plantio seria a área que você vai plantar. No nosso corpo seria o útero, né, especialmente as trompas de falópio, né, que é onde realmente a fecundação ocorre, né? Então a gente tem que pensar não só no corpo saudável, né? E aí a gente pensa especialmente também em trompas saudáveis, trompas desobstruídas, sem aderências, sem inflamações, né? Então a gente está falando aqui da saúde, especialmente da saúde feminina, saúde ginecológica feminina, né? Esse é o segundo item, né? O terceiro item seria ambo. Ambo é água. Seria a água que a gente pensaria numa plantação, mas no nosso corpo seria a nutrição. E essa água, quando a gente pensa em nutrição, na perspectiva da Ayurveda, a gente está falando especialmente do líquido produzido que vem da alimentação, rasa, né? Rasa rara, né? Então, o alimento, a alimentação que vai para as nossas células, que é proveniente, então, da nossa alimentação, da mãe especialmente, né? Que vai, então, ser responsável pelo crescimento do feto, né? E agora a gente vai para o quarto elemento necessário para a concepção, que é bija. O que é bija? Bija é semente, né?
Então, de novo, estou pensando na analogia do campo, né? Eu falei de estação do ano, eu falei do campo, da qualidade do terreno onde eu vou plantar, né? Eu estou falando da água, de como eu vou nutrir essas sementes, mas agora eu estou falando de qual a qualidade dessas sementes. Se a gente for pensar no nosso corpo, na concepção, a gente vai pensar em quê? Em gametas, esperma, o óvulo feminino, né? Então, esse óvulo fertilizado. Né? Como é que a gente vai garantir que esses bídias, essas sementes estão boas, né? Então a gente tem, né, especialmente na mulher, que olhar o quê? O padrão menstrual dessa mulher. Essa mulher menstrua bem, a menstruação dela é regular, ela é sem grandes desconfortos, né? Ela menstrua em intervalos regulares, ali de mais ou menos um mês, né? Ao mesmo tempo, quantidade dessa menstruação. Então a gente tem, né, os sinais, né, os lakshanas, né, de um Shuddhartava, de uma menstruação saudável na perspectiva da Ayurveda, né? Então a gente tem que olhar esses sinais, né? Essa primeira coisa, essa mulher tem que menstruar todo mês de forma regular, sem grande desconforto. Essa é a primeira coisa, gente. Né? A segunda coisa, esse sangue menstrual tem que ser fluido, não pode estar associado à sensação de calor, não deveria manchar o tecido, isso é um ponto importante que os acharyas mencionam nos textos, né? O fluxo não tem que ser nem muito nem pouco, né? Então ele não é tão excessivo né, que chame a sua atenção, mas também não é tão fraco, vamos dizer assim. Não deveria ser associado, então, a nenhum tipo de dor forte, né, como eu estava falando antes, né? Então, a gente tem que pensar numa menstruação saudável para a mulher, né? E pensar também, né, na qualidade desse sêmen desse homem, né? E a gente também, os textos clássicos trazem algumas referências do que é desculpa, do que é um esperma, shukra, né, saudável, né? Então a gente fala que ele lembra, parece como cristal, ele é fluido e viscoso, ele é doce, né? Ele tem um odor de mel. Então a gente também tem algumas recomendações. Então isso aqui para lembrar, gente, que pra gente ter uma boa gestação, a gente também precisa de, né, que os gametas, né, o óvulo e o esperma estejam saudáveis, né, para que a gente tenha uma boa gestação. Não adianta a gente olhar só os outros elementos, né, mas esse também. E Charaka, né, ainda acrescenta que sátua, né, então o estado mental feliz, agradável, né, ele fala que ele é vital para a manutenção da gestação, né. Então a gente tem que lembrar aqui do componente mental também, né, que a gente sabe o quanto que influencia o nosso corpo também, especialmente para as mulheres tentantes, né? Eu atendo muitas tentantes, tenho amigas tentantes, né? Que a gente vê claramente como o fator mente às vezes atua diretamente também atrapalhando essa concepção, essa gestação, né? Então, gente, a gente pensando aqui, né, em gestação, falamos um pouco aí de quais são os elementos necessários para essa gestação, e é importante a gente pensar que essa gestação vai gerar o quê? Se ela der certo, der tudo certo, houver a fecundação e a fixação desse embrião no útero, a gente vai começar, então a gente vai ter um embrião que vai começar a se desenvolver. E esse embrião, ele é conhecido como aquele que tem 6 datos, né? Ele é composto pelos 5 marrabutas, né? Os 5 grandes elementos, né? Todos aqui devem saber quais são. Éter, espaço, ar, vayu, agni, fogo, jala, água, prithvi, terra, né? E mais atma ou chitana, né? Que a gente está falando aqui de consciência, né? Então, o embrião, ele é composto por esses elementos que a gente falou aqui, né? E da onde vêm esses elementos, né? Esses elementos, eles vão vir especialmente, esses marrabutas, né? Vão vir dos pais, né? Então, da mãe, do óvulo da mãe, vão vir do esperma do pai, vão vir de ahara-rasa, né? De raça mesmo, que vem da alimentação da mãe. E também do Atma, né, da alma, né, dessa consciência que habita esse embrião, né? Isso tudo para a gente lembrar, então, que esse embrião, ele vai ser fruto do quê? Né? Ele vai ser fruto da união, né, de um espermatozoide saudável com um óvulo saudável, que se encontram dentro de um útero saudável, no momento adequado, Ritu Kala, né, no momento da ovulação, que vai se unir então com a alma, com a Atma, com a mente, com Sattva, né? E isso, Garba é esse embrião que é fruto então dessa união, né? E aí, sendo nutrido com a alimentação adequada, com a nutrição adequada, com bom raça, né?
Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, é necessário que ele tenha, então, satmya, né? Um regime adequado, eu vou falar um pouco sobre isso, Garbhini Paricharya, né? Qual deve ser o regime da gestante, né, para que essa gestação ocorra sem intercorrência, da melhor forma possível. Então esse feto vai crescendo, esse embrião vai se desenvolvendo, né, e então o feto começa então a ser formado com todos os órgãos sensoriais e motores, né, os embrias e todas as partes mesmo do corpo, né. E aí vem, né, esse feto então numa boa gestação, vai ter força, bala, né, vai ter uma boa tez, uma boa cor, né, varna, né, uma mente adequada, uma boa constituição mental de sattva, né? Então, vai se desenvolvendo até o momento em que ele vai nascer no tempo adequado. Né? Essa é a descrição para Charaka do todo o processo de embriogênese, né? De como o embrião se desenvolve e nasce, né? E até o momento em que ele nasce. E aí eu comentei, né, da importância da gente ter, então, um bom regime durante a gestação, né? Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento adequado desse feto, mas especialmente também para que esse parto ocorra da melhor forma possível, né? E a gente está pensando aqui da saúde do bebê e na saúde da mãe sempre, o tempo, né? Em todo momento. E aí quando a gente pensa, né, em Garbhini Paricharya, gente, nesse regime adequado, Garbhini é a gestante, né? A gente tem uma recomendação de uma rotina mensal, né, com recomendações mensais, de acordo com exatamente o desenvolvimento do embrião, né? Esse regime, ele é adequado, então, né, uma série de recomendações mês a mês para que sejam desenvolvidas de acordo com o desenvolvimento do feto, né? Segundo os textos clássicos, né, a gente entende que no primeiro mês o embrião torna-se kalala. Kalala é uma massa, né, de células gelatinosas, se não muito diferenciadas, né? E a partir do segundo mês, então, ele começa a se tornar uma massa mais sólida, ele começa a sofrer as influências dos doshas, né, de Kapha, Pitta, Vata, né, e dos Panchamahabhutas também, né. A partir do segundo mês, então, o gênero é definido segundo a Ayurveda, né, se vai ser menino, se vai ser menina, né. No terceiro mês, então, começa então a serem formados os membros, né? Braços, pernas, cabeça, ele começa a se diferenciar e você começa então a ter as partes do corpo, os órgãos, né? E começam ainda em formas bem pequenininhas os órgãos e as subdivisões também do corpo, isso no terceiro mês, né? No quarto mês é um mês muito importante para o desenvolvimento do feto, né? Todas as partes, essas subdivisões já estão manifestas, né? E é entendido, né, que o feto, então, ele começa a desenvolver chitana, né, a consciência, ele toma consciência, e isso começa com a manifestação do coração, né, que é o local da consciência no corpo, né. Então, o feto tomando consciência e tendo um coração já plenamente desenvolvido, a mãe, né, que tem esse feto dentro de si, ela é conhecida como Dauridini. Dauridini é aquela que tem 2 corações. Né? Então, por que ela tem 2 corações? Porque ela tem o dela e do feto, né? E é nesse momento que ocorre uma coisa muito bonita, né? Eu acho, gente, eu falei pra você, eu sou uma grande apaixonada, né? Nesse momento, então, né, que essa mulher que possui 2 corações, né? Ela começa a ter desejos, né? E o que a gente aprende na visão do Ayurveda é que esses desejos, eles vêm do feto. Eles são desejos que têm a ver, às vezes até com vidas passadas, né, dessa alma, né, então, e que, portanto, esses desejos que a mãe manifesta, na verdade, são desejos do bebê e devem ser atendidos. E que, se não forem atendidos, eles podem, inclusive, causar uma série de doenças, né, pro bebê, né. Então, esses desejos, eles podem ser expressos pelos 5 sentidos, né, e como eu falei, eles podem ter aí essa influência de vidas passadas. O que a gente entende, né, que a supressão desses desejos na mãe, né, eles viciam Vayu, Vata, né? Então isso pode causar uma série de doenças, né? O que a gente tem que sempre lembrar, gente, né, eu falo que a gente vive uma sociedade com pessoas muito malandras. Às vezes eu falo para meus clientes, eu falo, você é malandra, né? Então, às vezes, né, existem desejos que podem ser muito prejudiciais, né? Ou podem ter mães que podem se aproveitar disso, né? Para fazer algumas coisas que não são recomendadas. Então, se esses desejos forem muito prejudiciais para a saúde da mãe e do feto,
ou intensos, aí sim eles podem, né, ser supridos, mas de uma forma que a gente busca aí neutralizar, usando antídotos, ou em menor quantidade, ou menor frequência possível, né? Mas numa forma geral, a gente deveria tentar então satisfazer esses desejos da mãe nessa fase da gestação, né? No quinto mês, então, o desenvolvimento, especialmente do feto, mental do feto, começa a se desenvolver ainda mais, né? E tem um aumento, então, no desenvolvimento de mamsa do tecido muscular, de acta do tecido sanguíneo, né? Então a mãe às vezes até começa a perder um pouco mais de peso, ou ela começa a ficar um pouco mais fraca, exatamente porque ela tem essa demanda maior para suprir esse feto. No sexto mês, então, o feto adquire buddhi, sabedoria, intelecto, né? Aumenta, então, a força também do feto. Então, a gente fala que é bom, por exemplo, as mães fazerem mais atividades intelectuais nesse momento, né? Porque, de alguma forma, isso pode estimular também o intelecto do próprio bebê, né? Isso no sexto mês, né? No sétimo mês, então a gente já tem o feto praticamente com todas as partes, subdivisões, né, bem desenvolvidos. No oitavo mês tem um processo muito importante, né, que a gente fala que a mulher tem que ter muito cuidado, tem que ser ainda mais bem tratada, bem cuidada e protegida no oitavo mês, porque é um mês em que ojas, né, essa substância vital do corpo, né, vital para a vida, né, ela fica instável porque há uma transferência então de ojas entre a mãe e o bebê, né? Então a mãe em geral fica um pouco mais fraca, mais cansada, tem muito a ver com isso, porque ela está transferindo muito do seu próprio ojas para o feto, né? E então ela fica um pouco mais enfraquecida, né? Mas ao mesmo tempo é um momento muito delicado para a mãe e para o bebê, né? O Ayurveda fala bem claramente que a gente deveria evitar o parto, especialmente no oitavo mês, né? Exatamente por isso. Então, é um mês em que a gente tem que ter mais cuidado com essa gestante, que ela tem que ser mais protegida, física, emocionalmente falando, né? Para que esse processo ocorra da forma mais tranquila possível. Então, no nono mês, a gente tem, então, né, o feto com plenos movimentos, atividades, né, ele está totalmente desenvolvido e entende-se que a partir do nono mês, então, o nascimento é normal, é o ideal, o momento para a gente ter o parto, né? Então, se a gente for pensar nesse desenvolvimento, a gente entendeu aqui rapidamente né, quais são as principais atividades relacionadas ao desenvolvimento do feto mês a mês, né? A gente vê claramente que o feto ele tem ali uma grande dependência dessa mãe, né? Todo mundo sabe disso, ele está crescendo dentro do ambiente da mãe. Mas especialmente o que nutre esse embrião, né, é a rararaça da mãe, né? Então vem dessa alimentação da mãe. Então é como se esse feto fosse, na verdade, um parasita, né, dentro do útero da mãe e que depende integralmente dela para se nutrir. E por que eu estou levantando isso, gente? Porque o Ayurveda fala muito sobre a importância da alimentação. Tem pessoas que acham que o Ayurveda é uma dieta, né? Mas na verdade não, né? Se a gente entende onde que a alimentação se conecta com todo o desenvolvimento, com a saúde integral, né? A gente começa a entender por que é tão importante, né? Não é uma questão de dieta, não é uma questão de ser fit ou magra ou qualquer coisa do gênero, né? Mas isso está muito mais profundamente conectado com a vida como um todo, né? Então, a gente sabe claramente, né, e é mencionado, né, que a alimentação inadequada de alimentos durante a gestação por essa gestante pode afetar diretamente o feto e é causa de várias doenças, né, relacionadas e mencionadas durante a gestação, né? Garbhasrava, que é o aborto, Garbhashosha, todas as doenças que são ligadas à restrição do crescimento intrauterino, então aqueles bebês que não se desenvolvem adequadamente, né? Murta-garba, morte intrauterina, né? Outras malformações congênitas, né? Todas as doenças são mencionadas nos clássicos como tendo causas também a alimentação inadequada dessa mãe. Então é muito importante, né, e é isso que eu queria pontuar aqui, a alimentação da mãe, não só antes, né, mas especialmente durante a gestação, visto que, de novo, o que vai nutrir esse feto vai vir da alimentação dessa mãe, né. O que a gente tem que lembrar também, que durante a gestação, ainda durante a gestação, né,
o Stânia, o leite materno, já está sendo produzido, né? E ele também, o Stânia, vamos lembrar, ele é fruto também da digestão, né? Então, assim, Kashyapa, que é um dos acharyas, né, e especialmente que escreveu trouxe muitas informações sobre a pediatria, especialmente, né, o tratado de Kashyapa fala muito de pediatria, né, ele fala que a rararaça da mãe, né, então esse fluido que vem aí da alimentação, da digestão dos alimentos da mãe, ele, na gestante, na garbine, né, ele é dividido em 3 partes. Uma parte desse rararaça, né, desse resultado aí da digestão primária dessa mãe, ele vai nutrir a mãe, né? Então ele vai ser para nutrir toda os tecidos, né, dessa mãe. A segunda porção então vai para nutrir garba, vai para nutrir o feto, né? E a terceira, né, porção, né, vem exatamente para nutrir Stana e Stânia, os seios, né, e o leite materno. Então, de novo, né, a gente tem que, essa mulher, a gestante, ela tem que pensar e dar muita importância para a alimentação dela, não só durante a gestação por conta do crescimento do bebê, mas também pensando na formação desse leite materno que ela depois vai oferecer para esse bebê, né? Então, é muito importante que a gente já comece a pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa aí, né, nos fatores, né, que são importantes para o crescimento do feto, né, a gente tem que considerar, né, os gametas saudáveis, né, bídias, né, semente, como eu falei para vocês, óvulo, esperma, né, a gente tem que considerar então Satmya, né, Garbhini Paricharya, essa rotina adequada para essa gestante, né. A gente tem que pensar num rasa adequado, né, que é esse produto então da digestão da mãe, e a gente tem que pensar num padrão mental adequado, né. Então, se a gente pensa, né, nesses cuidados também pré-natais, né, a gente tende então a ter uma boa nutrição, um bom desenvolvimento desse feto, é isso que a gente tem que buscar durante a gestação. Lembrando que, né, se essa mulher tiver os cuidados adequados, né, ela vai evitar aí qualquer tipo de intercorrência ou doenças, né, relacionadas à gestação ou até ao parto, né, ou até ao pós-parto também, né. É dito, né, então, que existem alguns comportamentos, vamos dizer assim, que seriam perigosos para o feto, né. Charaka menciona alguns, né, que então as mulheres gestantes deveriam evitar, né? Então, a primeira coisa, alimentos excessivamente pesados, quentes, picantes, né? A gente está pensando aqui em alimentos que afetam e atrapalham a digestão. E os alimentos quentes e picantes, especialmente, têm uma tendência também o que? Desequilibrar a pita. E no início, especialmente no início da gestação, gente, um desequilíbrio de pita pode aumentar sangramento. E se aumenta sangramento, aumenta as chances de aborto, né, espontâneo, né? Então, isso é dito não só porque esses tipos de alimentos eles afetam o Agni, mas especialmente no início da gestação eles podem aumentar as chances de aborto, né? Fazer sexo ou qualquer esforço excessivo, né? Então é também recomendado que evite a prática do sexo durante a gestação, especialmente nos 3 primeiros meses, no último mês, especialmente para mulheres que já têm um histórico de abortos espontâneos ou maior dificuldade na gestação. Então tem que ter um pouco mais de cuidado, de novo, porque desequilibra vata, né? É muito importante. O vata em equilíbrio é muito importante para a manutenção da gestação e especialmente também para um bom parto, né? Então a gente vai pensar muito em vata, em cuidar de vata durante a gestação. É muito importante. Atividades ou movimentos bruscos ou violentos também podem aumentar as chances aí de desequilíbrio de vata e, por sua vez, de abortos espontâneos, né? Substâncias intoxicantes como álcool, qualquer outro tipo, né? Carne, especialmente carne em excesso, a gente tende aí a carne como um alimento também pesado para nossa digestão, né? Então deve ser evitado. Pensar e cuidar, né, dos indriyas, dos nossos sentidos, o uso adequado dos indriyas, né? Então, cuidado com o que vê, com o que ouve, com o que fala, né? A gente sabe que os indriyas são grandes portas para a nossa mente. Então, os indriyas vão afetar a qualidade dessa mente dessa mãe. E nós falamos aqui, que Charaka menciona claramente,
a importância de uma mente adequada, uma mente equilibrada, né, para a manutenção dessa gestação, né? Então os indígenas têm essa relação grande aí com a mente, por isso que a gente tem que ter cuidado e olhar e cuidar disso. Quando a gente pensa, né, no regime ali para essa gestante, né, a gente pensa que todo cuidado, né, com a gestante tem que ser igual ao cuidado que é dado ao feto, né? Porque se a gente pensa que tudo que afeta a mãe afeta o feto, né? Então, se a gente quer cuidar do feto, a gente tem que cuidar dessa mãe, né? Então, é muito importante que a gente nunca esqueça dessa relação, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito no bebê, né, e esquecem que tudo que afeta essa mãe vai afetar esse bebê também, né? E como eu falei, durante a gestação, nossa principal preocupação, né, vai ser um controle de vata, né? Porque vata tem ali esse papel de expansão, de divisão, então ele está muito por trás desse processo de desenvolvimento também do bebê. A gente tem que pensar também, né, vata como uma forma da gente, equilibrando vata, a gente controla a panavayu. A panavayu é aquele movimento, aquele tipo de vata, né, que atua de cima para baixo, de dentro para fora do corpo. Ele está muito relacionado com todas as eliminações e também com o expulsivo do parto, né? Então, se a gente tem um panavayu controlado, isso ajuda a gente a ter um parto saudável também. É isso que a gente tem que também pensar durante a gestação, mas também o controle especialmente de pita, né? Porque pita está regindo aí o metabolismo, o calor para o corpo, né? E se a gente tem um pita, como eu falei, em excesso, a gente pode aumentar a chance aí de um sangramento, que também tem relação com o aborto. Então, especialmente nos primeiros 3 meses, a gente também tem que ter muito cuidado com o pita em especial, tá? O que Sushruta, né, os nossos sábios, nossos acharyas, né, falam, recomendam aí para a gestante, né? Sushruta, então, recomenda, né, que desde a concepção, a primeira coisa que ele fala, por exemplo, que a mulher tem que ser mantida em bom humor. E eu sempre converso com as minhas clientes gestantes, né, ou que estão preparando para isso, eu peço sempre para a primeira consulta também falar com os maridos, né, ou os companheiros, as companheiras, os parceiros, né, com a pessoa que vai ajudá-la nesse processo, né, se ela tiver alguém, se ela for uma gravidez solo, né, mas uma mãe, alguém que vai estar junto, próximo, né, para lembrar da importância deles ajudarem e apoiar essa mulher nesse momento da vida, né, a poupá-la de estresse, poupá-la de más notícias, né, para que ela esteja mais feliz possível durante a gestação, né, porque de novo eu falei aqui já várias vezes, eu como uma psicóloga apaixonada, né, vou sempre alertar muito para a importância, né, desse bem-estar emocional e mental para essa gestação, não só eu falo, mas Charaka fala isso, né? Então, além disso, né, eles falam da importância de uma boa higiene, então uma roupa limpa, né, uma mulher também bem cuidada, então eles falam de ornamentos, né, roupas brancas, né, uma mulher que tenha boas práticas, então que busque a paz, faça boas ações, que seja generosa, né, mas que ela também tenha conforto, né? Então, né, tem uma cama adequada, um assento adequado, se ela trabalha sentada, por exemplo, né? Pensar que essa mulher tem que estar com as costas suportadas, que ela tem que estar confortável, né? Porque a gente sabe que esse momento é um momento que muitas mudanças ocorrem no corpo, né? Então, a gente tem que tentar o máximo possível dar conforto para essa mulher, porque naturalmente ela vai começar, a partir dos meses, né, a sentir alguns tipos de desconforto. Então, a ideia aqui é pensar um pouco mais sobre isso, né? O que essa mulher, por exemplo, não deveria fazer, né? Se envolver em coisas, por exemplo, que podem agredir os sentidos dessa mulher, que podem causar raiva, medo, aversão, nojo, né? Então eles falam, gente, vamos lembrar, o Ayurveda foi escrito há 3 a 5 mil anos atrás, então era uma cultura específica, uma época histórica específica, né? Mas, então, assim, evitar, né? Eles mencionam, assim, tocar no corpo de pessoas sujas, deformadas, mutiladas. Então, o que a gente está pensando aqui é, primeiro, higiene, né? Então, manter essa mulher o máximo possível, melhores padrões de higiene para evitar qualquer tipo de infecção e etc. Mas também evitar essa sensação, né, de nojo, de medo, de angústia, né, odores fétidos, coisas que possam trazer esse impacto aos indrias, aos sentidos dessa mulher, que vão impactar a sua mente também.
Então evitar filme de terror, histórias ruins, né? Mais notícias, como eu brinco, né? Falo para os pais, para os parceiros, para as parceiras, falo, evita, tá com problema financeiro, tenta resolver, não fala muito para ela, dá um tempo, né? Tá com problema na família, pô, tenta não trazer o que não é necessário para ela, tenta poupar essa mulher. Eu sempre falo, a gestação não é doença, a menstruação não é doença, mas é um momento específico da vida da mulher que ela tá diferente. E por isso a gente tem que fazer algumas adaptações, né? E especialmente durante a gestação, eu falo, são 9 meses tão importantes para uma vida longa dessa criança que vai nascer. Será que não vale a pena a gente fazer um esforcinho, né? Ter um pouco mais de cuidado? Só nesses 9 meses vão ser tão importantes, né? Para uma vida, sei lá, de 90 anos, eu não sei quanto tempo vai viver essa criança que vai nascer, né? Então a gestação é um momento muito importante, né? E eu sempre pontuo isso para os meus clientes, né? Então, essa mulher deve evitar esses sentimentos ruins, negativos, etc, né? Xuxuta também fala, né, que a gestante deveria evitar, então, falar alto, fazer muita massagem, massagem com muito óleo ou muito pó, exatamente, também pode desequilibrar aí, especialmente vata, né? Se cansar muito fisicamente, então poupar-se essa mulher. E aí, de novo, gente, vamos lembrar a vida de hoje da mulher, né? A mulher moderna, né, na contemporaneidade, é uma mulher que geralmente trabalha, que às vezes já tem outros filhos, que tem casa para cuidar, né? Então, que é uma mulher geralmente muito ativa. A gente vive hoje em dia numa sociedade multitarefas, né? E que as pessoas estão cada vez mais ocupadas, vamos pensar assim, né? E aí eu converso isso com essas mulheres que eu atendo também, né? E eu falo, olha, são 9 meses que não vão voltar, né? Olha a sua carreira, olha a sua família, né? Olha seus estudos e pensa assim, o que você consegue desacelerar um pouco, né, para você se poupar e se doar mais um pouquinho para essa sua gestação, porque esse tempo não vai voltar atrás, né? A carreira você ainda tem muitos anos pela frente para buscar aquela promoção, para concluir aquele mestrado, aquele doutorado, aquela pós, né? Mas esse período da sua gestação nunca mais vai voltar, dessa gestação. Então, eu sempre faço esse convite para que elas pensem um pouco sobre esse cansaço físico, esse cansaço mental, esse cansaço emocional, né? Que as mulheres estão muito acostumadas a se sobrecarregar, né, gente? Então, a gente tem que alertá-las e lembrá-las, né, que isso não é normal, isso não deveria ser comum, né, da gente viver sempre sobrecarregada. Né, como eu já falei, evitar sexo, evitar dormir durante o dia, especialmente logo depois de se alimentar, evitar ficar acordada à noite. A gente sabe que ficar acordada à noite traz secura para o corpo, traz desequilíbrio de vata, né? A gente falou aqui. Então, a maioria dessas recomendações, gente, elas têm relação exatamente com o equilíbrio de vata, né? Ficar em posição de cócoras, né? Mas também Vegadharana. O que é Vegadharana? É a supressão dos nossos impulsos fisiológicos naturais. Arrotar, bocejar, evacuar, urinar, flatos, né, arroto, né, tudo, né, essas nossas os vegas, né, não deveriam ser suprimidos de forma alguma, porque a gente sabe que eles têm muita relação aí com vata também. Então essas são as recomendações de Sushruta, né, e Charaka, ele acrescenta a questão dos movimentos bruscos, né, e vamos lembrar de novo, naquela época, a pessoa andava de animais, né, carroça, né, então chacoalhar, né, aqui a gente está pensando, né, de ruas, né, de repente sem pavimento, né, alguma coisa do gênero, né, mas assim, não se sacudir demais, né, não ter movimentos muito bruscos também, né, cuidar aí dos órgãos dos sentidos, né, Charaka também fala sobre isso, eu já falei bastante, né. E aí, se a gente for pensar, né, nesse desenvolvimento mensal desse embrião, né, o nosso objetivo aqui especialmente, né, é cuidar da saúde dessa mulher, porque se a gente cuida da saúde dela, a gente também de alguma forma está cuidando da saúde desse feto, né, e especialmente cuidar de, como eu falei para vocês, de vata e de apana vayu, né, a apana vayu durante a gestação é muito importante, né. Esse regime que eu vou falar um pouquinho para vocês, né, mensal, né, que os sábios recomendam, eles têm exatamente o objetivo de manter na gestante a untuosidade, né, que é contrária a vata em desequilíbrio, né, gente? Então, é manter essa untuosidade e a força. Vamos lembrar, né, que durante o parto, essa mulher ela vai fazer muita força, ela vai perder tecido, né? Então, ela vai trazer as gunas de secura para esse corpo, né? E de agravamento de vata. Então a gente tem que manter esse vata já sob controle antes do parto, né? O objetivo aqui é garantir vata anulômana, esse movimento natural, normal de vata, né?
e pensando sempre nesse parto saudável, né? Se a gente for pensar nesse regime mensal, né? O que a gente tem de recomendação, né? Primeiro, que nos primeiros 3 meses, né, essa alimentação da gestante, ela seja feita também com a ingestão de alimentos mais doces, frios, líquidos, né? Quando a gente fala frio, vamos lembrar, gente, a gente não está falando de gelado, a gente está falando de um alimento com uma potência fria, né? Então, a gente está falando de leite, especialmente, né, arroz, né? Se a gente for olhar as recomendações, né, especialmente dos alimentos, né, para essa gestante, a gente vai ver sempre assim muita recomendação de lácteos, de arroz, né? Agora vamos considerar as adaptações, né, pensando aí em veganas, etc, né? Então, se a gente for pensar no Ayurveda clássico, né, a gente está falando desses tipos de alimentos, né, alimentos mais líquidos também, nunca alimentos secos, né, alimentos duros, né. No 4º mês, então, né, alimentos processados, então, com leite, manteiga, para os não vegetarianos, né, carnes de animais selvagens com moderação. No 5º mês, né, alimentos com leite, com ghee, né, ghee. O ghee é um alimento que é muito recomendado no Ayurveda, até pela qualidade dele ajudar na produção de tecidos e ser muito bom para a capacidade digestiva, para a Agni, né? No 6º mês, então, ghee ou mingau processado, e aqui você pode entrar com algumas ervas já, a partir do 6º mês, é muito comum, às vezes, as mulheres começarem a ter um pouco de retenção de líquidos, né? Então, por exemplo, a gente recomenda o Gokshura, que é o Tribulus terrestres, que ajuda também nessa questão da retenção de líquidos, né? No 7º mês, então, também pode ser ghee e mingau, e também processado com outras ervas, né? Ervas que ajudem aí, ajudem na formação do feto, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque tem muitas ervas que são recomendadas, muitas delas, inclusive, a gente não tem aqui no Brasil, mas está pensando especialmente em ervas que ajudem, então, no crescimento e a nutrição desse feto, né? No 8º mês, né, o regime recomenda aí os enemas, né? Especialmente porque, para garantir os bastes, né, na visão do Ayurveda, né, e os bastes de limpeza, exatamente porque é muito comum, às vezes, a mulher começar a ter constipação no final da gestação. E a constipação, ela é um sinal de que esse apanavaio está enfraquecido, né, que ele está em desequilíbrio, e a gente já falou que é muito importante o apanavaio pro parto, né. Então, às vezes, pode ser feito esse enema, sempre recomendado para ser feito, né, com um médico, com um terapeuta, numa clínica, né, de forma bem adequada, ainda mais com a gestante. Charaka fala que a gestante tem que ser cuidada como se fosse um vaso de barro, por exemplo, cheio de óleo. Você tem que andar com muito cuidado, porque qualquer coisa pode fazer derramar esse óleo. Se esse vaso quebra, né? Então a gestante tem que ser cuidada com muito carinho, muita cautela, né? Então, especialmente quando a gente pensa nessas técnicas um pouco mais invasivas, a gente tem que ter muito cuidado e sempre com um ótimo acompanhamento médico-terapêutico adequado e profissional, tá, gente? Então a ideia no 8º mês é essa limpeza dos intestinos e a facilitação, né, para que o Apanavayu esteja funcionando bem. No 9º mês, então, pode ser feito, então, um Anuvasana Vasti, né? Então, Vasti de nutrição, que é aquele Vasti mais oleoso, exatamente com o objetivo de lubrificar esses canais, ajudar já no corpo a ter mais flexibilidade para a passagem desse feto, né? E também pode ser usado, por exemplo, o Yoni Pichu, né? Que é aquele tampão de algodãozinho vaginal, que se coloca também com óleos, pode ser óleo puro ou óleo medicado, também de novo, né? Sempre com uma indicação, orientação médico-terapêutica, né? Que também ajuda, então, a lubrificar, né, a vagina, mas também o períneo, né? Para que essa passagem do feto ocorra de forma melhor e etc, né? Então, essas são basicamente as recomendações, né? Que a gente tem aí mês a mês, de algumas orientações durante a gestação. E aí, se a gente for pensar, aconteceu tudo certo, esse bebê cresceu perfeitamente, essa mãe ficou bem até o final. Esse é o objetivo, né, gente? Que essa mulher chegue aí ao 9º mês de gestação, bem, claro, com outro desconforto normal, né? Mas assim,
mas que ela chegue saudável, sem nenhuma intercorrência, e que esse parto ocorra de forma natural, de preferência, também sem nenhum tipo de problema. E agora temos então uma mulher puérpera e seu bebê, né? Um recém-nascido. Essa puérpera, né? Ela é conhecida no Ayurveda como Sutika. Sutika é aquela, então, que deu à luz a um bebê até a saída da placenta, inclusive, né? Então, a gente tem aí uma série de recomendações também durante o puerpério, né? E é importante a gente lembrar de uma coisa muito importante. A mulher, a puérpera, a Sutika, na visão da Ayurveda, é uma mulher, gente, que passou por um processo que exigiu muito dela, né? Ela tá enfraquecida. Por quê? Porque grande parte da nutrição dela estava sendo usada para o desenvolvimento do feto, né? Além disso, ela passou por um processo de parto, onde ela perde cleda, né? Essa untuosidade, ela perde sangue, ela fez muita força, né? A gente sabe que a força, tudo isso, a perda de cleda, perda de sangue, perda de datos, né? Isso faz o quê, gente? Isso faz o que vata aumente. Então essa mulher, a puérpera, a Sutika, o que a gente entende, que ela tá com vata em desequilíbrio, né? É muito comum isso, né? Então a gente pensa que a Sutika é uma mulher que precisa de cuidados mais especiais, que precisa de mais do que nunca também ser cuidada, ser poupada, ser nutrida novamente, né? Para os acharyas, né? A gente tem algumas indicações de tempo, duração diferente do puerpério, né? Mas a gente entende que ele é mais ou menos, a gente chamaria o puerpério aí o período de mais ou menos 1 mês e meio depois do parto, tá? Ou pode ser também considerado até que a menstruação retorne, né? Mas Kashyapa, por exemplo, né, que eu falei para vocês que falam muito da pediatria, ele fala que Sutika Kala, né, esse período de Sutika, do puerpério, pode durar até 6 meses, tá? Então, o que a gente pensa em pelo menos 1 mês e meio, essa mulher deveria ser tratada de uma forma especial e ser considerada puérpera. E seguir, então, um regime específico, né? Como eu falei, essa mulher, especialmente depois do parto, né, os primeiros 3 meses, vamos pensar assim, deveriam ser considerados bem importantes para essa mãe, né? O útero estava altamente dilatado, ele está contraindo, está voltando, né, então a posição normal, os ligamentos, músculos, tendões, né, tudo relacionado ao útero está voltando à característica normal diante da gestação, né? A mãe, né, tá retomando ali a força mental. A gente sabe também que ela tem uma grande exigência, né, uma ausência de sono, porque ela tem que amamentar. Então, assim, é um período em que ele é complicado, porque a mulher está tentando retomar a saúde dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma demanda muito grande de cuidado ao bebê, né? E como eu falei para vocês, a gente está no momento ali em que vata tá aumentado, né, depois do nascimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, primeiro, com a capacidade digestiva dessa mãe, né? A gente sabe, né, e eu já falei anteriormente, né, que Stânia, o leite materno, ele é altamente dependente de Ahara Rasa, né? Então, do fruto da alimentação dessa mãe, da capacidade digestiva, a capacidade digestiva dessa mãe vai ditar muito a qualidade desse tecido e desse leite também. Então, não só para renutrir e criar novamente bons tecidos para essa mãe que perdeu tecidos, mas também para que ela possa amamentar de forma adequada esse bebê, porque pelo menos, né, recomenda-se aí, pelo menos nos primeiros 6 meses, esse bebê, a alimentação dele seja feita especialmente com base no leite materno, né? Então, o objetivo principal desse regime para puérpera é exatamente controlar a vata, cuidar da higiene dessa mãe, né, mas também melhorar a capacidade, cuidar da capacidade digestiva dela, né. Então, assim, que a gente pode pensar, e aí em pelo menos 1 mês e meio, né, a 3 meses, ou até 6 meses, ou até essa menstruação voltar, é o período que a gente deveria pensar e considerar essa mulher puérpera ou Sutika e tentar seguir esse regime, né. A gente pode pensar, então, acabou, né, assim que a mulher pariu, né, se não for cesariana, né, a mulher pode já começar a receber a bianga, uma massagem com óleos, né, se ela teve que fazer uma cesariana, esperar os pontos cicatrizarem, ficar tudo sequinho, aí sim ela pode começar a receber o abianga.
É importante que essa mulher então comece a receber então gorduras de boa qualidade, né? O óleo, quem sabe que o óleo é pacificante de vata, então a gente fala especialmente do ghee, mas se a mulher for vegana, as gorduras vegetais, a gente pode pensar em óleo de gergelim, né? Uma ótima gordura para pacificar a vata também. Ervas específicas, são recomendadas algumas ervas para essa mulher. Mas também muito cuidado com a alimentação, pensar em uma alimentação inicialmente bem leve, mas nutritiva para essa mãe, né? Então a gente está pensando em yavago, que são vários tipos de mingaus diferentes, sopa de carne medicada, então a carne especialmente preparada como sopa, né? Então naquela forma de canja, por exemplo, né? Especialmente nos primeiros dias depois do parto, né? A mulher não deveria sair da maternidade e ir para um fast food, por exemplo, nunca, de forma alguma, mesmo que ela esteja se sentindo bem, porque a gente sabe que a capacidade digestiva dela ela tá instável, né? Então a primeira coisa que os acharyas recomendam é que essa puérpera observe a fome dela, né? Quando ela sentir fome, somente quando ela sentir fome, aí sim você pode começar a administrar. Então a gente recomenda assim algumas ervas digestivas, né? Pípali, né? Pimenta longa, gengibre em pó, especialmente misturado com óleos, né? Então, o ghee, o taila, como eu falei, que é o tila taila, que é os óleos de gergelim, por exemplo, né? Então, você pode começar a incluir esses tipos de alimentos, como eu falei para vocês, massagear então o abdômen dessa mulher, né, com ou óleo de gergelim ou ghee. Também recomendo se envolver esse abdômen, né, numa tira de algodão para fazer aquela compressão, evitar a diástase e formação de vata, né? Então vamos lembrar que quando o bebê sai, a gente fica com espaço dentro do corpo, né? Até esse útero se contrair e voltar à posição normal, vata pode ocupar essa cavidade abdominal. Então a gente recomenda-se que contraia, exatamente para evitar que haja essa formação de vata no abdômen dessa mãe. Então um banho quente pela manhã e à noite, né? Então essa mulher que ela recebe essa oleação externa, ela recebe a oleação interna com as drávias, com essas ervas picantes, quentes, estimulantes do Agni, né, para melhorar essa digestão, a capacidade digestiva dela, com o yavago. Então o yavago são esses, né, como eu falei para vocês, esses mingaus, né, são vários tipos diferentes de mingau, de várias consistências, que podem ser feitos de forma mais levinha ou mais grossinha, né, como uma canja ou como um mingauzinho mesmo, né, especialmente com arroz, né, o principal cereal assim que a gente recomenda nesse período, né. Os yavagos, esses mingaus são, né, leves para digestão, são Agni Dipana, melhora a capacidade digestiva, ama pachana, digerem ama, né? Geralmente a puérpera tá com bastante ama, né? Então é por isso que é importantíssimo observar a fome dessa puérpera, dar essas ervas que são digestivas para ela, né? Para que a alimentação, o Agni dela se fortaleça e que ela também faça a digestão de parte desse ama, né? É importante. Os yavagos também são bons porque são vata anulômana, ajuda então em vata a retomar ali o movimento natural e normal dele, né? Expelir gases, por exemplo, também, a evacuação dessa mulher também voltar ao normal, né? Então é muito importante a gente pensar, né, nessa alimentação, considerando sempre, gente, a capacidade digestiva dessa mãe, né? Então, quando a gente fala de, até por exemplo, uma sopa de carne pode ser dado, desde que, primeiro, essa mulher não seja vegetariana, mas segundo, especialmente, se ela tenha desde que ela tenha capacidade digestiva para digerir esse tipo de alimento. Eu falo de dar ghee, eu falo de dar o óleo de gergelim, por exemplo, alimentos que tenham um pouco de oleosidade, desde que ela tenha, de novo, condições de digerir, né? Então, o que a gente está pensando aqui é nessa forma de nutrição dessa mulher, dentro e fora, né? Seja pelo corpo, seja pela alimentação. Então, usando essas ervas, como eu falei, digestivas, etc., né? É importante a gente lembrar, né, que nos primeiros dias depois do parto, né, essa mulher, ela tá expelindo ainda um sangue viciado, um sangue que ainda ficou retido ali no útero, né, que tem que sair desse corpo, né? Então, é muito importante, inclusive, quando a gente fala dessas ervas mais quentes, né, nesse primeiro, logo no pós-parto, é também para ajudar essa mulher a expelir esse sangue, limpar esse útero, né? Para que ela não fique nenhum resquício desse sangue viciado e aí sim ela não tenha nenhum tipo de problema, né, decorrente do parto, né? Então
Depois do 7º, 8º dia do parto, né? Geralmente essa mulher já está com o acne um pouco mais fortalecido, esse sangramento desse sangue viciado já pode ter tá cessando ou ter até cessado. E aí sim ela pode entrar com uma alimentação um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Alimentação mais sólida, menos pastosa, menos líquida, né? Especialmente se essa mulher de novo não for vegetariana, já pode se pensar em reintroduzir as carnes, né? Mas sempre de uma forma mais leve, uma preparação mais fácil para a digestão possível, né? É recomendado também, por exemplo, o uso da cevada, a cevadinha, né? É um bom alimento também, um bom cereal, além do arroz, para ser consumido aí a partir da primeira semana de vida, né? E é importante também a gente pensar ainda em cuidar também das qualidades mentais, emocionais dessa mãe, então evitar raiva, né, evitar muito estresse, muita preocupação para essa mãe, e a gente sabe claramente que isso tem muito impacto, inclusive com a produção de leite, né? Então, tentar fazer com que essa mãe não fique exausta em excesso. A gente sabe que é difícil porque é um momento de privação de sono importante, mas se essa mulher tiver uma rede de apoio, né, e é isso que a gente sempre recomenda, né, isso fica um pouco mais fácil para essa mãe. Lembrando, gente, que é muito comum as pessoas falarem: desde que eu cuido do seu bebê, né, para você fazer outras coisas, né? E geralmente o que as mães querem é primeiro que você pergunte para ela o que ela quer. E geralmente a mãe, ela não quer ser afastada do bebê. Ela quer não ter que se preocupar com o resto da vida. Pagar a conta, cuidar de casa, lavar roupa, limpar, cozinhar, né? Então, se a gente puder ter uma rede de apoio que primeiro ofereça, pergunte para essa puérpera o que ela quer de ajuda e geralmente se ocupe desses outros afazeres para deixar ela só com o bebê, né? Isso geralmente já é uma grande ajuda, né? Evitar, claro, o sexo, né? A gente sabe que a gente tem que evitar esse período de resguardo, né? Mas tudo isso tem a ver com essa exaustão também física, esse controle desse vata. É importante a gente pensar e lembrar, né, que o puerpério tem essas iniciativas, essas recomendações, para quê? Para evitar a sutiga roga, o adoecimento da sutiga, o adoecimento da puérpera, né? Os acharyas mencionam, né, que as doenças na sutica, na puérpera, são difíceis de serem curadas ou são incuráveis, né? E vamos lembrar por quê? Porque a puérpera está com dato kshaya, ela perdeu o tecido, né? Ela está com acne fraco, ela está com bala, a força desse corpo também reduzidos, né? Então ela teve dores no parto, ela está perdendo sangue, ou ainda está perdendo sangue, umidade do corpo, né? Essa mulher geralmente está com vata em desequilíbrio, então é um corpo mais fragilizado, que deveria então ser, né? A gente deveria evitar qualquer tipo de doença nesse corpo, né? Como é que a gente faz isso? O que os acharyas recomendam, né? O que eles falam que pode causar as doenças na puérpera, né? Não seguir o regime recomendado para puérpera, né? Por exemplo, depressão, é uma mulher que não é cuidada, não é olhada, que as suas emoções não são olhadas, né? E a gente sabe, o baby blues é muito comum, né? Então é muito importante também essa rede de apoio ficar atenta a essas emoções dessa puérpera, mas também especialmente dar o suporte físico, prático, mas também emocional para essa mulher, né? Comer alimentos impróprios, não cozidos adequadamente, a indigestão é um dos maiores causas de doenças para puérpera, né? Mas sair à noite, o medo, né? Cair de locais altos, né? Mas especialmente também essas questões mais emocionais, né? Então, medo, raiva, pesar, inveja, né? Supressão dos vegas, novamente, gente, dos impulsos fisiológicos naturais do corpo. O que é muito comum também, a puérpera, exatamente porque ela está muito atribulada, porque ela está o tempo inteiro à disposição do bebê, né? Com muita coisa para fazer, ela não dormir muito pouco, né? Ela ficar com vontade de fazer xixi, segurar a vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, de evacuar também segurar, porque ela está ocupada, né? Isso é supressão de vegas, né? Isso causa adoecimento também, né? Dormir durante o dia, né? Claro que considerando aí esse momento que a mulher está passando, que é mais delicado, né? Mas o máximo que ela puder dormir à noite é sempre melhor, né? E especialmente essa questão aí da digestão, né? E a gente lembrar que dormir durante o dia ela pode afetar a digestão também. Então, a principal coisa que eu acho que eu recomendaria, né, para evitar o adoecimento de sutica é essa questão exatamente do cuidado acne dela, né? Que ela tenha uma boa
um bom acne, uma boa digestão. Isso ajuda bastante, né? Então, gente, assim, era mais ou menos esse cenário que eu queria passar para vocês, para falar um pouco aí sobre como acontece essa gestação, qual é a visão da gestação para o Ayurveda, qual o papel e a importância do puerpério para o Ayurveda, para cuidar dessa mulher, para vocês nunca esquecerem, né, que na visão do Ayurveda, né, a gestação é tão importante, ela é muito importante também, porque isso tem a ver com o desenvolvimento da sociedade. Se a gente tem bons filhos, filhos saudáveis, física, emocionalmente, com um bom padrão também mental, a gente contribui para uma sociedade melhor como um todo, né? Então é isso, eu quero agradecer novamente a oportunidade, quero agradecer a vocês que ficaram aqui até o final e me colocar à disposição, enfim, como eu puder contribuir, ajudar, vai ser sempre um prazer. Muito obrigada.